busca constante pela qualidade de vida perpassa pelo equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. O empoderamento financeiro é algo almejado por todos nós, para garantir uma vida mais confortável e segura. O episódio de hoje vai evidenciar como podemos buscar a saúde financeira para assegurar o bem-estar e estar no caminho da felicidade. E quem vai me ajudar hoje nesse tema é uma bancada que tem especialização nesta área. Então sejam bem-vindos, Denise Ribeiro, empresária, Narjara Knot, consultora da área financeira, e também Fernando Juraski, especialista em gerenciamento de risco, O Fernando aqui representa a ala masculina, porque, Fernando, vamos combinar que as mulheres aí estão dominando o mundo, Então, gente, para começar aqui o nosso bate-papo de uma forma muito leve e descontraída, que sempre tentamos fazer aqui no Bem Pra Ti, Que graça tem a vida se não pode ser leve, se não pode ser descontraída. Nós vamos começar nos apresentando, Eu quero conhecer vocês assim como a nossa audiência que nos assiste e nos escuta. Me contem um pouquinho da trajetória de vida de vocês, Como é que vocês chegaram a esse status? E eu também quero saber algumas curiosidades aí desses profissionais que vão nos ajudar, nessa descoberta para que a gente tenha uma segurança financeira maior e que a gente também encontre a felicidade nesse caminho. Porque sim, o dinheiro é importante para a gente ter uma estabilidade, um equilíbrio na nossa vida. Então vamos começar por aqui, Denise. Seja bem-vinda ao nosso episódio, ao nosso bate-papo. E o que você nos conta sobre você? É difícil essa pergunta, Difícil. Mas muito obrigada, Margareta. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um prazer vir compartilhar, um pouco do nosso conhecimento, da nossa, o que a gente aprendeu aí na nossa trajetória, Então, meu nome é Denise, eu sou empresária atualmente, administramos hoje a Fitness Personal Studio, temos o Paddle Fitness, um esporte novo que trouxemos para a cidade de Panambi, e também para agregar aí a área fitness, uma loja então de looks, de roupas fitness e suplementação. Então, não foi do início que empreendi, Eu trabalhava então desde os meus 19 anos em uma instituição financeira. Sou administradora de formação, então me formei já fazem 10 anos em administração e fui então, como a administração ela é um curso muito amplo, eu fui para a área das finanças, que foi o que mais me prendeu, o que mais me chamou a atenção da área da administração. E então eu fiz uma especialização, sou especialista então em gestão financeira. E então na instituição financeira onde é que eu trabalhei em várias áreas, com 19 anos já trabalhando, então desde caixa, enfim, e por último então eu estava na parte de análise das empresas também, análise financeira, então voltada mais para minha especialização, E então ali eu passei por um processo então de mudança de carreira. E o ponto decisivo para isso foi a maternidade. Então, sou mãe também da Sara, sou esposa do Matias. E desde então, estamos aí empreendendo. E a empresa de vocês tem vários eixos aí, dentro desse escopo fitness. E com toda essa experiência, vocês também estão compartilhando o conhecimento, a vivência de vocês a partir de treinamentos, Estão identificando algumas dores aí no mercado e compartilhando com as pessoas a partir dos treinamentos. Mais uma área também, é muita coisa e agora mais os treinamentos. Isso. A gente acabou tendo esse insight, de também compartilhar toda essa bagagem que a gente criou na nossa trajetória. Na verdade, o Matias, como muitos outros empresários, eles abrem uma empresa, começam a empreender o seu conhecimento técnico, Então, cada um tem o seu conhecimento, tem uma atividade afim, vou empreender, vou abrir um negócio,
né? E a empresa, geralmente, ela vai muito bem, porque quando tu empreende, tu tem toda aquela energia, tu tem toda aquela vontade de fazer acontecer e de tu fazer dar certo a tua empresa, né? Mas com o tempo, com o crescimento, com o aumento da demanda, a gente sabe que muitas empresas acabam fechando ou parando as atividades. Por quê? Porque a gente identifica que precisa ter a base, né? Que é essa administração, a gestão da empresa, a gestão financeira. E hoje a gente não tem essa educação de escola, né? Só quem realmente vai buscar uma especialização ou não, eu quero montar uma empresa. É muito difícil, a gente não vê... Bom, com a minha experiência em instituição financeira, eu vi que muitas vezes é assim que acontece, né? Tu não tem um planejamento para você fazer a abertura de uma empresa, né? Vamos. É de qualquer jeito. Eu sei comunicar, vamos lá, e depois a gente vai aprendendo como é que faz nota, como é que paga imposto, e assim vai, né? E muitas vezes as empresas também se perdem nesse processo, tanto que a gente tem um índice de fechamento de empresas muito grande, né? Muito alto, né? E nesse processo ali, então, eu acabei contribuindo também, né, ali com a fitness, que foi toda essa parte de organização, né? Crescemos bastante, então foi necessário tudo isso, né? Todos os processos, não só a gestão financeira, mas os processos de venda, processos operacionais ali das aulas, então tudo está muito desenhado hoje, né? E com nossa experiência, a gente começou então a perceber que a gente pode contribuir com as outras pessoas também, né? Principalmente da área fitness. Então a gente está conseguindo fazer aí treinamentos, consultorias, mentorias, né? Ajudando então as outras pessoas a passar por esse processo que a gente já passou. Porque eu acredito muito, né? Que você não precisa ter as mesmas dores que eu tive se eu já tive essas dores, né? Eu posso te ajudar, eu posso contribuir contigo para que você possa passar por cima disso, né? Então, se eu sofri, encurtar caminho. Se eu sofri, você não precisa sofrer. Então, a gente está buscando isso, né? Principalmente nesses cursos e treinamentos mais específicos para a área fitness, mas também eu especificamente na parte de administração, de gestão, várias outras áreas também é possível a gente contribuir, né? Que coisa boa. Denise, como é que você se sente agora nessa linha de frente, né? Porque, bem como você falou, você passou por uma transição de carreira, antes você estava numa instituição financeira que você fazia mais a parte administrativa, hoje você está na linha de frente, né? Você também está comunicando, mostrando, vestindo a camisa da empresa, você se imaginava passar por isso? E eu te pergunto isso até para você poder encorajar muitas pessoas que às vezes não acreditam no seu potencial, que engavetam algum sonho, ou que alguém disse para elas que elas não tinham perfil para isso, né? Como é que você se sente em relação a isso? Assim, o empreender, não vou dizer que é fácil, né? Não é fácil, todo mundo sabe das dificuldades, mas os dois lados têm, né? E eu passei por um processo, inclusive, de acompanhamento para essa transição de carreira. E eu lembro bem que a psicóloga um dia me falou assim, você não precisa decidir quando você vai fazer essa transição de carreira, você vai sentir e vai ser natural. E aquilo me incomodava, porque eu queria muito. Eu olhava, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sabe? Várias ideias, mas aquilo eu não tinha coragem, né? E realmente, assim, foi um período grande em que eu tive que fazer muito autoconhecimento. Isso é muito importante, né? Tu se autoconhecer, ver quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, você poder focar nisso, né? E uma das coisas que até eu e a Ana Jara conversava, né? Antes, a gente tinha muito perfil administrativo, né? Comunicar, assim, na frente de um microfone era uma coisa que não passava na minha cabeça de maneira alguma. Não, eu acho que eu ia tremer toda, né? E hoje é uma coisa natural, porque tudo é treinável, né? A primeira vez que eu participei de um treinamento que eu, junto com meu marido, com o Matias, então, ele disse, tu faz só abertura. E eu, não sei se eu consigo fazer só abertura. E foi muito ruim. Deu aquele frio na barriga, deu aquele horrível, mas assim, eu nunca neguei, né? E por isso que a gente sempre, da mesma forma como o Matias me incentivou, como muitas outras pessoas me incentivaram, isso a gente precisa falar, né? Porque a gente precisa treinar, a gente precisa fazer aquilo que a gente tem medo, né? Para poder melhorar, para poder evoluir.
E então aconteceu isso, depois da maternidade foi natural. Foi bem natural essa transição, né? E eu buscava muitas outras coisas para fazer, bem aleatórias, né? Só que eu percebi que eu tinha muita coisa para fazer dentro da fitness, dentro da empresa, né, do meu marido, que eu poderia contribuir com aquilo, né? Como eu falei antes, então a gente começou ali. Aí tivemos, então, essa oportunidade desse outro negócio, o Paddle, né? Que também a gente fez todo um planejamento, a gente fez toda a viabilidade financeira dele. Então, e hoje a gente fica muito feliz que é algo que realmente, além de uma oportunidade de negócio para nós, né? Também pode proporcionar aí muita coisa legal aí para o município, muitas pessoas curtindo aí o esporte, né? Então, algo que faz feliz quando você proporciona algo para as pessoas. E isso que motiva a gente todo dia, que faz o olho brilhar e que tu quer ir atrás de mais coisa, né? Então, o empreender é isso, tem que achar algo que faz teu olho brilhar. Eu nunca me esqueço de uma pergunta que a psicóloga me fazia: o que você poderia falar que você ia perder o tempo, né? E hoje estou aqui falando, né, sobre gestão financeira. Já estamos há um tempo conversando aqui, nem vejo o tempo passar. Perfeito, é o amor pelo que se faz, né? E eu acho que é muito isso também, a partir dessa tua habilidade, desse conhecimento, dessa competência, desse amor, poder ajudar e transformar a vida das outras pessoas. E eu sempre digo que você ganha, o dinheiro que você ganha é uma consequência nesse ponto, né? Narjara, me conta um pouquinho de você também, né? Atua nessa área financeira como consultora, também tem esse viés aí da formação administrativa. Como é que tu se encontrou aí também nessa transição de carreira, trazendo uma coisa nova, uma solução nova, inclusive, para a pandemia, né? Isso aí, Margarete. Então, eu trabalho com finanças desde os meus 14 anos de idade, né? Comecei como jovem aprendiz, trabalhei em escritório de contabilidade, como assistente financeira, trabalhei também em uma instituição financeira, né, por 9 anos, e eu sempre gostei dessa área. Sempre foi uma coisa, assim, que me chamava muita atenção. Eu não posso dizer que eu já pensei em fazer outra coisa, porque eu nunca pensei em fazer outra coisa, né? Eu me encontrei nas finanças. E passando por várias etapas aí na minha trajetória, tendo essa bagagem contábil, essa bagagem do financeiro, eu comecei a pensar como que eu poderia agregar na vida de outras pessoas, né? Então, nos meus últimos anos como CLT, eu estava planejando ter filhos, né? Então, eu tive o Nicolas, que hoje ele está com 6 anos, e quando eu estava planejando ter minha segunda filha, eu pensei, eu quero ser dona da minha agenda. Eu quero poder fazer os meus horários. Isso, né? E eu sabia que se eu fosse empreender, eu teria que trabalhar muito mais, porque a gente acha que o empresário, né? Ai, não, você vai trabalhar só de tarde. Não é bem assim. A gente tem a falsa ilusão, né? Exatamente. Mas eu queria ser dona da minha agenda, eu queria fazer os meus horários para mim poder estar mais presente na vida dos meus filhos. Então, enquanto eu estava planejando a minha gravidez, eu conheci a educação financeira, né? Eu participei de um projeto de educação financeira onde eu trabalhava. Eu comecei a palestrar sobre educação financeira em algumas escolas, né, com jovens aprendizes também, de algumas empresas. E eu comecei a pensar, é isso que eu quero fazer. Porque a educação financeira, a organização financeira, ela ajuda as pessoas a realizarem os seus sonhos, né? Elas terem liberdade de escolha, elas conseguirem se sentir mais tranquilas, né? Porque falar sobre dinheiro é muito mais do que simplesmente dinheiro, do que números, né? Você conseguir organizar a vida financeira de uma família para que eles consigam fazer uma viagem, consigam realizar aquele sonho que às vezes a pessoa tem lá da infância, né? É muito bonito. Então, é além de números. Então, eu comecei a fazer um plano de transição de carreira. Esse plano, eu coloquei em prática durante 2 anos, porque eu gosto de ter segurança, né? Então, eu pensei, eu não posso sair sem antes ter um plano. Então, eu fiz um plano de educação financeira, um orçamento doméstico, né? Onde nós colocamos em prática na nossa casa. E, então, a Laura nasceu e depois da minha licença maternidade, então, eu saí para empreender. Porém, a minha ideia era empreender na área só da educação financeira, né? Fazendo mentoria para pessoa física. Mas, conforme eu fui atendendo, eu fui vendo que eu poderia expandir isso.
Porque no momento em que eu atendo um empresário e consigo ajudar esse empresário a alavancar a empresa dele, a ter clareza dos números da empresa dele, eu consigo ajudar a pessoa física dele, eu consigo ajudar a família dele, eu consigo gerar empregos através do negócio dele. Então eu comecei a pensar, nossa, eu quero trabalhar com empresários, é isso que eu quero fazer. Porque eu vou ajudar essas empresas a terem clareza da situação financeira, aonde eles estão, aonde eles vão chegar, como que está a saúde financeira da empresa, para que eles consigam expandir e consigam viver tudo aquilo que o empresário, todos aqueles sonhos que o empresário tinha lá no início, quando ele começou a empreender. Né? Então, hoje eu tenho uma empresa de terceirização do setor financeiro, onde nós atendemos de maneira online empresas do Brasil todo. E hoje a gente faz todo o operacional financeiro no dia a dia para o empresário, para ele conseguir ter tempo para focar nas estratégias de crescimento da empresa dele, né? E trazendo essa clareza dos números, para onde foi cada centavo, cada investimento, se está tendo lucro, se está tendo prejuízo, uma projeção futura, para que ele consiga realmente trilhar um caminho que seja para alavancar a empresa dele e para manter esse crescimento, né? Para que a empresa dele seja sustentável. Nossa, assim, estou encantada com toda essa tua explanação e com essa relação que tu faz, né, do gerenciamento financeiro com os outros escopos da vida. Dinheiro, finanças tem tudo a ver com saúde, bem como você colocou, né, que é um dos nossos eixos aqui do podcast, porque realmente quando você tem uma estabilidade financeira, você consegue colocar a tua cabeça no travesseiro de noite e dormir em paz, né, você consegue ter uma qualidade de vida melhor, muitas vezes, né, por toda a condição de conforto, de segurança, e o quanto isso é importante, bem como a Denise falava, a maioria dos empreendedores, eles não são capacitados, eles não têm conhecimento na parte de gestão e de finanças, então o quanto é importante. Como que é o nome da empresa, podemos falar? É Health Money. E é uma empresa, é uma franquia ou é uma empresa genuinamente panambiense? É uma franquia. Eu dou treinamentos lá dentro da franquia, também dou suporte para os novos franqueados. Participei da parte da estruturação da franquia, né? Porque ela é uma franquia nova. E então eu participei de toda essa estruturação da franquia, ajudei a levantar para a gente conseguir levar soluções melhores para os clientes, para os empresários brasileiros. Que bacana, né? Porque a gente tem aqui em Panambi essa solução, mas é uma solução que tem todo aí um conhecimento que vem de empresários de vários, de profissionais também de várias regiões do país que vem fazendo essa troca e construindo junto, né? Exatamente. Que legal, que bacana. Fernando, as mulheres vão deixar você falar também. Nós somos democráticas aqui. Fernando Jurac, então, especialista em gerenciamento de risco. Como é complexo, chique e desafiador essa tua área, porque existem muitos tabus também da gente falar em gerenciamento de riscos, porque nos leva a essa questão do seguro de vida, da morte, que é uma coisa que a gente tem medo de falar, né? Acho que até na atualidade a gente está conseguindo lidar um pouco melhor com isso. Mas ainda é uma coisa que assusta bastante a gente, né? Como é que tu chegou nessa área, Fernando, com essa carinha tão nova aí? Bom, então, obrigado pela oportunidade, né? É uma honra estar falando com vocês aqui. Grandes profissionais, né, do mercado, referência nessas áreas e, obviamente, eu gostaria muito de contribuir com isso. Acho que a Denise falou muito bem, né, da gente poder contribuir para daqui a pouco alguma pessoa que nos ouve, que nos assiste, né, ser inspiradas por nós, daqui a pouco abrir e tirar do papel um sonho que é empreender, né? Então acho que a grande valia de nós estarmos reunidos hoje aqui é justamente isso, né? E aí, assim como a Narjara gosta de proteção financeira, né, eu atuo nessa área, mas confesso para vocês que eu não iniciei nela. Eu comecei minha trajetória na engenharia, eu fiz 5 semestres de engenharia mecânica, eu estava muito próximo de estar na parte técnica, né? Eu atuava na engenharia de uma empresa aqui em Panambi, atuei durante 4 anos, mas eu sempre tive interesse de conhecer a área comercial, até pelo fato de eu gostar de falar, então eu achava que eu era comunicativo. E aí foi quando eu decidi fazer essa transição, primeira transição,
né, de carreira pensando no meu futuro, foi quando eu decidi que a engenharia não era para mim. E aí quando eu decidi então fazer outro curso. E aí foi, né, o curso onde eu me formei. Eu sou formado em economia pela Universidade Federal de Santa Maria, no campus aqui de Palmeira das Missões. E aí, no meio dessa trajetória, eu comecei também a trabalhar no banco, e aí sim foi na área que eu gostaria, que é a área comercial, né? Diferente da parte administrativa, eu fazia muita visita, né? A minha primeira experiência foi atendendo o PJ, então fazia bastante visita, né, de prospecção. E depois disso eu comecei também a carteira do crédito rural aqui, da cooperativa, né? E então a minha trajetória, assim, ela se desenhou dentro do banco para uma área mais comercial mesmo, né? E aí você foi se descobrindo, tateando essa nova área aí, Perfeito. que é o gerenciamento de risco, Isso. né? E aí, dentro do banco, assim, as meninas também devem saber como é a nossa rotina, ela é muito intensa, né? E, obviamente, que a gente acaba muitas vezes pensando no nosso futuro, né? Umas pensam em relação a filhos, né? Então, para mim não foi diferente. Eu também, além de ter o desejo de trabalhar na área comercial, eu também tinha um desejo, antes mesmo do banco, de empreender. E, obviamente, que o banco ele me trouxe esse know-how, né? Essa expertise, né, de fazer esse planejamento, porque não é fácil, né, muitas vezes a gente tem uma visão de que é só abrir o CNPJ no Sebrae e é isso, né, ou ir num contador e pedir algum auxílio nesse sentido, mas a gente vê que por dentro de tudo existem várias áreas que a gente precisa de suporte e auxílio, né, e o banco lhe trouxe isso principalmente na questão financeira, né. E aí foi quando, depois de 6 anos trabalhando na área comercial, eu descobri que eu poderia agregar muito mais na vida das pessoas, né? Transformar a vida das pessoas através do meu trabalho. E foi quando eu resolvi, por um propósito maior, que é ajudar, né, quem precisa, eu abri minha empresa. E hoje eu vendo somente exclusivo seguro de vida. Seguro de vida. E como é que as pessoas aceitam isso, Fernanda? Eu falava antes que eu ainda vejo que existe bastante tabu para a gente falar de seguro de vida e que tem uma relação aí com a morte, porque ninguém quer morrer e ninguém quer pensar nesse dia que vai deixar os entes queridos, enfim, né? Sim. Mas como é que se lida com isso? Como é que se comunica? Como é que tu chega no cliente para dizer, vou te oferecer um seguro de vida? Olha, eu acho que o meu trabalho, ele passa muito, eu digo assim que o nosso trabalho, eu como outros corretores franqueados da Prudential, né, eu sou empresário e parceiro da Prudential, e o nosso grande trabalho é de conscientizar as pessoas. Eu acho que nem é tanto vender um seguro, mas é mais conscientizar no ponto de trazer essa consciência, essa clareza de que a pessoa precisa, né? E 90% com quem a gente conversa hoje, ela tem essa visão de que o seguro de vida, ele é para morte, né? Até pelo fato de que aqui no Brasil ele foi comercializado de uma forma diferente. Só para vocês entenderem o contexto, a Prudential ela é uma multinacional americana, ela tem mais de 150 anos de história, hoje a gente está em 40 países, aqui no Brasil por método de franquia, e a gente tem sob gestão 1,3 trilhão de dólares. Se a gente for trazer para valores reais, é praticamente todo o PIB do Brasil administrado por uma empresa privada. Só que a cultura do americano ele é um pouco diferente do Brasil, porque eles não têm assistencialismo que nós temos. Então eles não têm o INSS, o SUS, né? Então uma pessoa ela trabalha por hora nos Estados Unidos. Se ela não trabalhar, ela não tem renda. E aí se ela ficar, por exemplo, doente ou afastada por um acidente, como faz para pagar a conta do mês? A gasolina, o mercado, o aluguel, o financiamento da casa, né? Então, a preocupação maior do americano é ter algo que ampare financeiramente nesse sentido. E aí a Prudential ela vem justamente trazer esse conceito americano, que é justamente para o período produtivo da pessoa. Não é para morte, é o seguro de vida para a vida, né? Não é somente para a morte. A morte, na verdade, até entrando nesse assunto um pouquinho mais, eu gostaria até de explanar por que existe essa visão para a morte.
Porque a gente, daqui a pouco vocês podem conhecer muitas pessoas, e eu acho que isso, grande parte das pessoas no Brasil todo sofre com isso, né? Na ausência da pessoa que detém todo o patrimônio, existe uma burocracia, que é a questão do inventário depois, né? Se ela não planeja isso em vida, pós-morte a família ela tem algo para se preocupar. Só que muitas vezes o que acontece? As pessoas têm muito patrimônio e pouca liquidez. E aí, como que a gente faz para resolver o problema financeiro das pessoas? O seguro de vida ele é o único instrumento que não entra em inventário. Então, é o único dinheiro, muitas vezes, que a família tem acesso no primeiro momento para, inclusive, sobreviver e pagar o inventário. Por isso que ele é vendido de uma forma assim mais específica para a morte. Mas existem, obviamente, muitas coberturas para o período produtivo também. Olha só, viu, Ana? Aprendemos muito já aqui, né, com o Fernando. Pessoal, então assim, ó, nessa trajetória de vocês, agora que vocês se apresentaram um pouco para nós aqui, quais são as principais dores, assim, que vocês identificam nesse público que vocês têm contato, nessas consultorias, nessa atuação que vocês têm, cada um dentro da sua área? Quais são as principais dores que vocês estão sentindo da nossa sociedade no momento? Sim. Posso começar, né, colegas? Eu acho assim que, pra mim, sabe, o que me chamou para trabalhar com essa parte também de consultoria, de gestão financeira, é uma coisa que eu ouvi muito de várias pessoas e que aquilo fazia meu coração doer também, né? Que é, eu quero ter vida de novo, né? Depois que começa a empreender, eu quero ter mais tempo com a minha família. Olha, chega a me arrepiar. Sim. Porque no início também vivemos essa fase, né? Eu não gosto de final de semana, eu não gosto de feriado, porque eu não trabalho, eu não ganho, né? Eu não tiro férias. Ou só saio naqueles períodos muito de feriadão que tudo mais caro. Então, essa dor das pessoas, sabe? De querer, eu quero ter vida além do meu trabalho. Ou existe vida lá fora, isso, né? E isso, aquilo me pegou, assim, sabe? A gente falar com as pessoas e tal. O que você vai fazer você sair satisfeito dessa consultoria? Eu quero ter minha liberdade financeira. Eu quero ter segurança financeira, colocar minha cabeça no travesseiro e dormir bem. E eu acho que por isso que a saúde financeira, né, os colegas concordam, é muito além do dinheiro, né? É saúde, é qualidade de vida. E isso que a gente passou por esse processo, né? De a gente estruturar uma empresa e hoje ter um pouco mais de tranquilidade. Claro que toda empresa tem as suas fases, né? Não vai ser só 1000 maravilhas. Mas são momentos que você vai ter que trabalhar mais, mas como que eu vou passar, ter inclusive uma inteligência emocional para passar por esse momento e quais são os caminhos? O que eu posso fazer? As pessoas geralmente se apavoram, mas tudo pode ser planejado e organizado para que a gente consiga ter uma luz no fim do túnel e poder passar por aquele processo e continuar tendo uma vida boa, né? Então, como a gente passou também por esse processo e ainda vive, né? Todo dia a gente está vivendo experiências nas nossas empresas, né? Então, isso que mais me chamou a atenção. E poder contribuir dessa forma, não, a gente já passou por isso, a gente fez isso deu certo, isso não dá certo, sabe? Poder fazer isso, essa orientação, montar processos, né, que vão ajudar nessa qualidade de vida, isso para mim é o que me paga, assim, já, sabe? É poder ajudar as pessoas nesse processo de qualidade de vida, não só... Fala em qualidade de vida e saúde, já pensa em fazer exercício físico, né? Mas não é só isso, né? A gente aprende em vários cursos, inclusive nos treinamentos que a gente faz, tem a roda da vida, né? Então, a parte financeira, espiritual, inclusive, a parte de família, são várias áreas da tua vida. E se uma delas tá mais para baixo, uma mais para cima, a roda não vai girar. Não vai ter o equilíbrio, exatamente. Então, eu acho a harmonia, realmente, assim, o sucesso, eu acho, de uma vida, na minha opinião, é você ter o equilíbrio, que de nada adianta, às vezes, a gente ter muito dinheiro, pouca saúde, né, muita saúde e pouco dinheiro também não é bom. Não é?
também não é bom. Hipócritas aqui. Exatamente. Dizer que dinheiro não é bom, né? Então, como que eu faço, né, pra gente poder alinhar isso? Então, a gente ter essa visão em todo esse estudo, tudo que eu estudei, e principalmente a teoria, mas principalmente a prática, né? É tu ver isso no dia a dia do que acontece, a experiência. Isso é o que mais dá carga, assim, pra gente poder contribuir com as pessoas nesse sentido. Perfeito. Essa questão do empreendedorismo realmente ela vem muito nesse sentido de nos permitir uma liberdade principalmente em relação ao nosso tempo. A organização do nosso tempo e somado com a vinda, né, com o advento, porque a gente vê hoje muitos profissionais largando o CLT e indo para o empreendedorismo realmente para ter essa outra experiência, mas tem tantos outros desafios e essa questão da segurança financeira é essencial. E aí, quando a gente bota na balança a segurança financeira, a gente vai ter um impacto, bem como você colocou, principalmente nas relações familiares, né? Nós temos hoje um indicativo que a maioria dos casamentos terminam não por traição, mas sim por questões financeiras, né? Aí muitas vezes acontece também da esposa começar a se dedicar mais ao trabalho e não estar tão presente em casa ou vice-versa e a balança não fecha mais. Então realmente é muito complexo tudo isso e são muitos os fatores de influência para você ter um equilíbrio financeiro e para você também ter essa segurança que possa te dar esse aporte na tua relação familiar, na tua saúde, né, na tua espiritualidade, inclusive, como muito bem você colocou. Narjara, mas dentro da tua área, você aí que vai mais na veia do cliente, dos números realmente, né? A Denise é que ajuda nos processos como um todo, mas você é aquela que fecha o balanço, se 2 mais 2 é 4, realmente. Eu fico imaginando que eu acho que, primeiro, que é muito difícil para muitos empresários, principalmente para os empresários que talvez sejam mais novos, que não tenham tanta experiência, se deparar com esses números, né? E dizer, nossa, minha conta não tá fechando, ou eu estou errando muito nessa área que eu gosto muito, né? Porque a gente também tem muito isso, a paixonite pelo empreendedorismo, mas muitas vezes essa paixonite não paga a conta. Eu tenho que redesenhar, inclusive, o meu negócio. Tu já passou por situações que tu teve que dizer pro teu cliente, ó, tu tá na área errada, tá com foco errado, tu tem que direcionar, tu tem que fechar e começar de novo. Como é que é isso? Como é que é encarar essa dor no dia a dia? Já tive sim que falar, não exatamente que estava na área errada, mas na área errada dentro da empresa dele, né? Porque o que acontece? Muitos empresários, eles tentam apagar incêndios todo dia, né? Eles estão ali nas vendas, estão no financeiro, estão no marketing, liderança, tudo é com eles. Eles querem estar na frente de tudo, né? Só que acaba que eles começaram a empreender porque tinham amor a determinada função, né? Para aquilo que eles se formaram, que eles estudaram tanto tempo. E muitas vezes o empreendedorismo, ele faz a pessoa mudar um pouco de rota sem ela querer. Porque você se forma médico, você se forma dentista, e quando você vai abrir o teu consultório, você não se vê um médico, um dentista, você se vê o quê? Um empresário, né? Você é um empreendedor. Então, você precisa cuidar de diversas outras áreas. Que você não conhece, Porque você se formou para ser médico, para estar fazendo uma cirurgia, né? Exatamente. Então, muitas vezes o empresário, ele tenta estar à frente de todas essas áreas, porque ele tem medo de delegar, ou às vezes por causa da rotatividade de funcionários, né? Então, principalmente nessa área financeira, eu vejo que as pessoas, elas têm um certo tabu e elas têm um medo de delegar, porque eu vou abrir todo o financeiro da minha empresa e amanhã depois essa pessoa não vai mais estar comigo, né? Então, até que ponto que vale a pena? Então, o empresário acaba ficando com tudo para ele, né? Só que ele não consegue, chega uma hora que ele não consegue dar conta de tudo. Então, você chegar para um empresário que empreende há muito mais tempo que você e você falar, ó, desse jeito a tua empresa não vai para frente, tá, né? Com contato. Exatamente, porque eles chegam com uma dor que é o quê? Eu trabalho demais e não vejo a cor do dinheiro.
Porque o teu foco está no lugar errado. O que você gosta de fazer, o que você faz bem, né? Vamos estruturar esses processos, vamos delegar. Qual parte a gente pode delegar? Quem que pode ser um parceiro estratégico aí da tua empresa, né? Ah, mas eu tive um funcionário que fez isso e então eu fiquei com medo. Fiquei com medo agora de delegar. Você não pode ficar com medo, tem muita gente boa no mercado, você precisa procurar o parceiro certo, né? Porque se você consegue focar em determinada área, que é a tua área de atuação, que é o que você sabe fazer bem, você vai ter uma entrega melhor e você vai ter outros parceiros ali que vão estar cuidando de toda essa parte dos bastidores. Vão estar nessa parte administrativa, essa parte financeira, né? Então, cada um fazendo bem a sua parte, tu consegue alavancar o teu negócio. Porque todos nós temos uma limitação, né? Uma limitação de horário, de agenda, e a gente tentar abraçar tudo não dá certo. Então, essa eu vejo que é uma dor dos empresários hoje, né? Eles querer abraçar tudo sozinhos, eles têm esse medo de delegar, né? Então, isso acaba limitando o crescimento muitas vezes. Perfeito. E aí, a gente até comentava aqui nos bastidores essa questão do mindset, né? Da mentalidade, que a gente tem muitas coisas que a gente traz como crenças e que muitas vezes nos impedem de evoluir, de enxergar as coisas com outro olhar, de sair da nossa caixa e fazer coisas diferentes, porque a gente está muito preso àquele modelo, àquela forma que a gente aprendeu, que a gente acredita. Então, a importância da gente se permitir também abrir essa caixa, né, e mudar essa mentalidade, ter uma mentalidade mais positiva para as coisas e propositivas também, né? Exatamente, e o empresário ele tem que estar em busca da evolução sempre, né? Porque hoje tudo está mudando muito rápido. Então, você precisa buscar estar perto de pessoas que querem esse crescimento também, né? A gente sempre vai em vários eventos, a gente troca ideias com outras pessoas, outros empresários, para entender como eles fizeram, como que eu posso mudar dentro da minha empresa. E você ser humilde também para dizer que você não sabe tudo. A gente nunca sabe tudo. A gente é um eterno aprendiz. E não né? vamos muito longe, né? Não é só a questão de você não saber a área administrativa. Nós temos, então, a experiência de que eu saí da CLT para empreender e esse trabalho que a Narjara faz, eu saberia fazer. Eu fazia no início, logo que eu comecei a trabalhar na fitness, eu fazia essa parte. Uma parte mais operacional, né? Só que com o decorrer do tempo, bem isso que a Narjara falou, eu comecei a perceber que ou eu ficava fazendo lançamento em planilha de Excel da parte financeira, ou eu fazia estratégia. Ou eu planejava o mês, o que nós vamos fazer de ação, quais vão ser as metas, o que nós vamos fazer de treinamento para as consultoras de venda, ou um ou outro. E a decisão, então, foi terceirizar essa parte financeira, por mais que eu sabia fazer. Mas E pra ti, talvez não tenha sido fácil isso, né? vou ser sincera, que eu fui um pouco resistente. Tipo assim, ter a humildade de, poxa, mas eu tô pagando outra pessoa pra fazer o sei que fazer. tem muito isso, né? Mas A gente é uma tem muito mentalidade. dessas crenças, né? É uma mentalidade, então, mas desde que a gente terceirizou, né, a gente é cliente da Narjara, a gente teve uma folga, assim, e mais do que isso, é a gente ter uma visão clara da empresa, né? Perfeito. Chegar no final do mês, ó, aconteceu isso, ó, isso tá bom, isso tá ruim. Porque daí, tendo as informações, a administração e gestão financeira é isso. Você precisa ter as informações claras para tomada de decisão correta. Porque se você não tem informações corretas, claras, você não sabe para onde ir. Você né? faz tudo com base no achismo, né? E você toma decisões que muitas vezes não vão levar E a às vezes empresa para onde tá tu quer ir. tão imerso naquele processo operacional que tu não consegue olhar um todo, né? Olhar de fora, ter esse olhar mais crítico. E aqui a gente vai trazer de novo aquela questão da regra 80-20, onde você coloca energia, né? Eu digo que empreender, o empresário ele tem que ser como um jogador de xadrez, né? Ele tem que ter aquela visão macro, tem as peças ali, ele precisa entender que peça que ele vai mexer agora, que peça que ele vai mexer depois, para que lá no final realmente ele consiga chegar no objetivo dele, né? Melhor, Ele tem que ser estratégico em todos os movimentos dele, mas para isso ele precisa olhar os dados, ele precisa ter clareza de em que ponto que tá o jogo, para ele fazer aquela jogada correta, né? Que é isso que vai impulsionar o resultado dele. Perfeito. Muito bom.
Fernando, e aí, como é que chegam as dores aí para ti, né? Você já deu uma pincelada que como você trabalha com esse pacote aí de seguro de vida, né? Agora corrigindo, que não é só alusão à morte, mas também essa proteção à vida. Você deve também chegar com muitas dores que vêm desse cenário das meninas, que talvez teria um processo anterior, né? Mas que vai desencadear, que vai cair aí para ti, né? O que não foi resolvido aqui com a Narjara e com a Denise vai talvez ter um problema ou uma solução contigo, né? Na verdade, eu acho que até inclusive casa muito bem pelo fato de que, assim, todo empresário ele gosta de liberdade financeira e liberdade de tempo, certo? São as duas questões, Só que tudo que tu foca expande. Só que muitas vezes o empresário, o autônomo, ele tá muito mais focado no operacional do que na estratégia. Perfeito. E aí ele não tem tempo e ele não tem tempo e às vezes tem tempo e dinheiro, mas não consegue gastar. Ou muitas vezes ele tá ele não fatura como ele gostaria, e aí ele acaba não tendo tanta demanda em relação ao trabalho dele. Então, assim, trazendo o meu trabalho junto com o das meninas, o empresário, e eu digo empresário autônomo porque, assim, grande parte, talvez 80% dos meus clientes hoje, eles são empresários autônomos. Porque é a grande preocupação dessa fatia das pessoas que trabalham como autônomo, empresário, de elas não poderem trabalhar, né? Quem é que paga a conta se eu tiver que ficar 10 dias internado por Covid, por exemplo, né? E muitas vezes a pessoa, imagine um dentista quebrar uma mão. Cara, não trabalha. Um médico quebrar um braço, não faz cirurgia, não fatura. Então, como que a gente consegue lidar com essas situações para que ele trabalhando ou não, a renda dele continue sendo amparada financeiramente, né, caindo na conta? Então, a gente trabalha com essas dores, né, de poder, assim, no período produtivo da pessoa, a gente entender que ela tá à mercê de várias situações. Algumas dependem dela, daqui a pouco por um cenário de acidente, de doença, que ninguém tá livre por isso, mas também por um cenário econômico, obviamente, né, ou até mesmo de uma situação em que uma estratégia tomada de forma equivocada dentro da empresa impacta financeiramente, né? Então o seguro de vida ele tem essa ferramenta que pode contribuir também, inclusive, com isso. E obviamente, assim, trazendo o principal objetivo da dor, assim, é que todos nós, a gente já sabe, né, sabendo qual que é a certeza da vida, né? Sim. Vai chegar. Só a gente não sabe. E tu vai estar preparado, né? E aí a preparação para tudo isso, né? E principalmente na questão do período produtivo da pessoa, né? O Fernando de 20 anos não vai ser o mesmo de 50, né? E aí a capacidade produtiva da pessoa, ela tende a cair. Cara, será que a pessoa realmente está preparada para esse momento chegar? Porque assim, talvez ela acostuma com um padrão de vida acima, né, da média, ou talvez com base naquilo que ela fatura. Mas lá na frente, quem de nós gostaria de cair ou diminuir o padrão de vida, né? Pelo simples fato de não ter a mesma renda de quando estava altamente produtivo. Então essas são as questões que impulsionam o meu trabalho hoje, né? E eu acredito que vem muito de encontro com o que as meninas também atuam, porque elas fazem com que o dinheiro rende mais, que o dinheiro trabalhe mais e o empresário ele tenha mais tempo para ter a liberdade que ele tanto deseja, né? Perfeito, né? O que o Fernando está falando aqui vem ao encontro da nossa próxima pergunta, que é quais as dores que vocês já resolveram ou resolvem, ajudam a resolver, e se vocês puderem citar, sim, inclusive alguns cases para que a gente possa ter um parâmetro mais ilustrativo, né, de como funciona o trabalho de vocês, sabendo que a segurança financeira é uma das principais preocupações aí dos brasileiros. Vem do que encontro ao que nós já estávamos falando, né? E principalmente a dor nessa área é
a restrição, né, do tempo, né, e do dinheiro, da qualidade de vida. As pessoas estão deixando, né, de se cuidar, de viver realmente para trabalhar continuamente, né? Então, e hoje tá tendo, principalmente no meio fitness, que é o que a gente atua, uma mudança na mentalidade, que hoje uma pessoa, para ter êxito, para ter sucesso, não é muitas vezes você mostrar um carro do ano ou uma casa maravilhosa, mas mostrar que você tem qualidade de vida. Que você acorda cedo e você vai fazer seu exercício físico, que você tem um corpo saudável, né? Que você esbanja, assim, uma vida saudável. Só que para ter isso, você precisa ter tempo, né? Então, por isso que hoje no meio fitness está se tendo muito essa visão, que para você ter um sucesso, você precisa também ter esse sucesso contigo, com o teu cuidado, né? E esse tempo é o que mais as pessoas tem essa dor. E tu ter a tua vida profissional, a tua empresa bem estruturada, com os processos bem alinhados, vai te trazer isso. Só que muitas vezes as pessoas não sabem por onde começar, né? E que às vezes o simples precisa ser dito, o simples precisa ser bem estruturado. Um exemplo, né? Eu gosto de citar os nossos exemplos. Coisas simples do dia a dia, por exemplo, nas empresas. Não, a funcionária, ela precisa ter os processos bem alinhados do que ela precisa desenvolver durante o dia, para que ela possa executar e que você possa cobrar, né? Então, tendo isso, você já vai ter aquela liberdade de você só estar ali vendo se está sendo feito, né? Então, as pessoas, os empresários estão tomando tudo para si. Existe muito esse controle, esse medo de delegar. Principalmente empresas menores, né? Se eu não fizer, não vai estar bem feito. Na empresa, as coisas não andam. Se eu não fizer, não vai estar bem feito. Enfim, só que daí tem toda uma questão também de você contratar, você treinar, investir nas pessoas, né? Então, uma empresa, ela tem todas essas questões que muitas vezes não são levadas em consideração, mas que contribuem para o objetivo, que é a liberdade financeira, a liberdade de tempo, né? Então, isso é uma coisa assim que para mim faz bastante diferença, né, que é você ter tudo bem estruturado, alinhado, desenhado, planejado, que hoje não se tem esse tempo. Então, no momento que tu faz uma consultoria, que você faz um treinamento, você senta com a pessoa e você começa a escutar, né? E como a gente já tem essa bagagem, essa experiência, tá, né? Sim, já vai pegando e vai pensando, não, isso tem que ser, vamos estruturar por aqui. Que é a que vai atingir essa questão da dor principal, que é você ter mais tempo, você pensar mais estrategicamente para que você possa fazer a tua empresa render melhor e trazer recursos financeiros para que você ter liberdade financeira, né? Porque, que nem a Narjara falou ontem, das grandes dores nesse ramo é não sei quando entra e não sei para onde tá indo. Só sei que pra mim não sobra nada. Exatamente. Ou tipo assim, vai entrando, vai pagando as contas durante o mês e eu não sei o que tá acontecendo. Só que na gestão financeira você vai entender que o teu faturamento é tanto. Bom, eu posso investir em marketing, vamos dizer assim. Até quanto que é saudável investir em marketing? Até quanto é saudável investir em pessoas? Você vai alinhar todos esses itens para que você possa ter um planejamento. Mas e quanto que é o meu salário, né, Narjara? É o salário da empresa? É o faturamento da empresa? Muitos não têm essa separação, que muitos sabem, né? Mas o quanto é difícil fazer isso, essa separação. É o dinheiro da empresa, é o meu salário, principalmente, né? E daí, porque senão, às vezes, tu tá afetando ou a tua parte pessoal, ou tu tá afetando a empresa também, né? Então, isso são coisas que, dentro da gestão financeira, a gente ensina, a gente aconselha e monta todo um planejamento para que a pessoa tenha essa harmonia, né? Na empresa e na vida pessoal. É uma segurança. Uma segurança. Narjara, e você, assim, quais foram já as principais dores que você conseguiu resolver, ou algum case, assim, muito fora da curva que você conseguiu alinhar e trazer para essa realidade a partir da tua consultoria?
Uma das dores que a gente mais escuta é que o empresário não vê a cor do dinheiro. Eu trabalho e não tiro nada para mim, ou eu tiro 2 mil, tiro 3 mil, no CLT eu tirava muito mais. Não quero mais isso para mim. Isso. E quando a gente pergunta se a pessoa tem um controle financeiro, tem uma gestão financeira, sim, eu olho o saldo da conta todo dia. No final do mês eu baixo o meu extrato e eu envio para o contador. Não, isso, saldo em conta não quer dizer que a tua empresa está bem ou que ela está mal. Ou que você tem algum tipo de controle, né? Exatamente, não quer dizer que... Então você não tem que estar olhando só para trás. Chega no final do mês, eu tiro o extrato e ok. A gestão financeira... você tem que fazer no dia a dia, né? Você precisa olhar para agora e precisa olhar para frente, né? Eu sempre falo que uma das coisas mais importantes dentro de uma empresa é a projeção futura de saldos, é o fluxo de caixa futuro. Porque é ali que você vai ver se tu vai ter dinheiro para frente para pagar todas as suas despesas, se tiver clientes inadimplentes, a tua empresa vai ter dinheiro realmente para pagar todas as obrigações, não vai ter... como que está a saúde financeira da empresa, para quanto você precisa vender, né? Então, nós pegamos um caso, foi agora no início do ano, de uma pessoa que ela tinha uma pessoa no financeiro, né, para fazer essa parte financeira para ela, mas era uma pessoa que simplesmente pagava contas no dia a dia, né? E essa parte operacional, ela é importante, você precisa ter alguém fazendo isso para você conseguir ter tempo, né, para olhar para o estratégico. Porém, você precisa parar para analisar os números, senão de nada adianta você ter essa gestão financeira. E essa pessoa não trazia esses dados no final do mês. Então, quando veio essa empresa para nós, que eu fiz essa análise futura, eu falei para eles, gente, nós temos no máximo um mês para conseguir fazer entrar 100 mil reais. 100 mil reais, gente, não tô mentindo, 100 mil reais era um valor bem expressivo. De pequeno porte. Uma empresa médio porte. Mas assim, pelo fato deles nunca acompanharem isso, para eles foi um baque. E daí eu disse, e agora? Quais as ações que vocês vão fazer? Porque eu vou dar os números, quem vai fazer é o empresário, eu não posso pegar e fazer por ele. Né? Então, eles estruturaram toda a parte de vendas, todas as falas ali para conseguir vender, fazer follow-up com os clientes que eles já tinham, tentar revender para quem eles já tinham vendido. Gente, olha só como é importante a gente ter isso até como um motivador, porque eles conseguiram atingir isso em 9 dias. Em 9 dias. Eu fiquei surpresa, porque todo dia quando eu entrava para fazer conciliação bancária, para lançar tudo que eles venderam parcelado para ver a nova projeção, eu dizia, não pode. Tem alguma coisa errada, alguém tá injetando dinheiro aqui dentro. Exatamente. Então, assim, para mim foi um orgulho, né? Eu falei para eles, gente, não acredito que vocês conseguiram fazer isso. Não, porque a gente depende da empresa, né? Nós dependemos da empresa. Então, se você não tivesse trazido esse olhar... a gente só teria visto quando fosse estourar alguma coisa. E esse é o problema do empresário. Ele não tem essa visão para frente, ele só olha para o que já aconteceu na conta, não tem essa visão para frente. Então, muitas vezes, muitos problemas acontecem porque ele simplesmente não planeja o futuro, ele não tem esses dados, ele não tem essa clareza. Então, quando acaba estourando algum problema, às vezes ele não consegue resolver e ele resolve da melhor maneira que ele pode naquele dia, às vezes pegando uma linha de crédito com um juro mais alto, né, ou buscando, não sei, recurso com a agiota, tem gente que faz, né, então assim, é um risco. Na emergência é um risco, porque ele precisa pagar. Dá o desespero, né? Exato, porque se ele não pagar os fornecedores, a empresa dele fecha, ela não tem recurso para rodar, né. Então, uma das dores que a gente mais vê é isso, não tem essa projeção, eles não conseguem ver a cor do dinheiro, né. Outro case que é muito legal trazer, que aconteceu no ano passado não, foi no final de 2023, que foi uma empresa que veio para nós com muitos problemas financeiros, muitas dívidas, e isso acabava afetando, assim, a vida pessoal, porque era um casal, né, a vida pessoal daqueles empresários, e eles estavam tendo problema também no casamento, né, e eles não sabiam por onde começar. Começam as brigas, né? E eles vieram e falaram, olha, a gente não sabe por onde começar, porque cada dia eu olho na conta o que entrou, o que tem que pagar, e assim a gente vai indo, e eu não tenho motivação para vender, o empresário falava, né? Então, assim, a gente tá cansado. E eles, inclusive, me falaram, depois de meses, né, que eles me contrataram pensando assim, a gente já tá ruim, se ela não resolver nossa situação, a gente vai ficar pior, né? Então, vamos pelo menos tentar. E eles nos contrataram e, assim, foi um trabalho bem complicado. Acho que foi um dos mais complicados que eu já peguei. Bem desafiador.
Mas a gente fez um levantamento de dívidas, um levantamento de risco de cada dívida, fizemos um planejamento para eles, né, financeiro, ficamos com toda essa parte operacional e de acompanhamento para eles focar realmente ali em aumentar a receita para a gente conseguir colocar esse planejamento para rodar. E hoje, não vou dizer que eles não têm dívida, mas está tudo controlado. Algo que eles não tinham antes, né? Então, isso para nós é muito bonito ver, né? E quando a gente chegou naquele patamar, assim, do primeiro mês, tá? Chegamos no final do mês, tudo pago certinho, agora nosso planejamento é esse, precisa vender para tanto. Eles começaram a chorar, assim, eles falaram, nossa, eu não acredito. E eu falei, gente, e daqui a pouquinho vocês vão ter 13º. Chegou o final do ano, eles conseguiram tirar 10º. Não foi o valor que eles queriam, mas eles tiraram R$2.000 em 10º. Para quem não tinha nem salário no mês, você tirar R$2.000 em 10º, você imagina a felicidade. Então vai ser muito bonito a gente ver essa construção e a gente conseguir contribuir para isso, né? E o quanto isso é impactante, bem como a gente volta a falar de novo, parece uma redundância, mas nas outras áreas da vida, né? E a gestão financeira, né, Margarete e Najara, é muito além do que só... Existe uma confusão, às vezes, que a gestão financeira é você pegar os extratos e passar para o contador. E agora eu tô falando, eu lembrei de vários casos da nossa experiência de instituição financeira, que quando a gente pedia os dados da empresa financeira para análise de crédito, o que as pessoas diziam? Fala com o meu contador. É importantíssimo o trabalho do contador, não é isso que eu tô falando, mas são coisas diferentes, são coisas totalmente diferentes, né? O contador faz o lançamento aí dos dados, tudo, a gestão financeira é isso que a Najara falou, e a gente não cansa de falar sobre isso, né? Tu ter aquela luz no fim do túnel, é você ter claro o que tá acontecendo, para onde eu vou achar o caminho. Eu digo que o contador, ele olha para trás para fazer com que você esteja em conformidade com todas as leis, né? As leis tributárias, fiscais, trabalhistas, né? Porque é muito importante a empresa estar em conformidade, né? Agora o financeiro, ele vai olhar para o presente e para o futuro, né, para o futuro da tua empresa, o que você precisa fazer, como está, para você conseguir crescer de maneira saudável e sustentável. E o quanto é importante esse olhar para o futuro, trazer os dados. Essa é a prova viva que quando você tem os dados e compartilha e comunica isso com a tua equipe de forma correta e assertiva, você consegue os resultados, porque possivelmente essa equipe comercial de vendas olhou para si também e pensou, gente, se nós não vendemos, nós não vamos ter mais nosso emprego, nós não vamos ter o nosso salário no final do mês. Mas se esse empresário não sabe disso e não compartilha com a sua equipe o que está acontecendo, a equipe vai continuar no ritmo que ela estava. Né? Não vai ligar o sinal de alerta, ela não vai buscar outras estratégias, ela está na zona de conforto, né? O quanto isso é impactante, isso é importante. Tem uma dor que eu acho que a Najara provavelmente compartilha comigo, que é, infelizmente, eu não sei se, né, pra ti, a gente acabou não conseguindo conversar antes, mas ouvindo tu falar, eu tenho esse pensamento de que muitas vezes as pessoas te procuram como o último recurso, né? E exatamente. Infelizmente é assim, né? Infelizmente é porque assim. Na verdade o seguro de vida, trazendo para minha atividade, as pessoas elas me procuram quando literalmente já deu o BO, né? Quando ela já diagnosticou uma doença, quando ela já fraturou um braço, quando ela já precisou fazer uma cirurgia, quando ela já ficou internada no hospital. Então, assim, a tua dor também é a minha, porque por isso que eu falo, né? O meu trabalho ele consiste muito mais em conscientizar do que vender. Talvez tu também tenha que fazer isso, né? É uma educação, gente. É uma educação. Porque as pessoas, quando estoura que elas vêm, né? E muitas vezes às vezes fica difícil de tu ajudar e contribuir, né? É muito mais fácil tu prevenir do que tu remediar. Então, eu acredito que tu também deve ter essa dor, né? E ouvindo tu falar, assim, me relembra muitos casos em relação a isso também, né? Tu já teve, Najara, agora ouvindo o Fernando falar aqui, alguma empresa que tu não conseguiu salvar? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Deu tempo.
deu tempo. Às vezes é mais trabalhoso. Então, assim, tem empresa que está conosco já faz mais de um ano e a gente ainda está nessa construção, porque depende muito do montante da dívida, do risco envolvido em cada um. Se tem, às vezes tem dívidas no CPF da pessoa que ela pegou para quê? Para tentar salvar a empresa. Então, assim, depende de diversos pontos aí que tem que avaliar. Não tem nenhuma ainda que a gente não conseguiu ajudar até hoje. Mas tem aquelas que em 3 meses, 4 meses já tem um resultado, assim como tem essas que a gente ainda está, né, já faz um ano, fazendo todo esse processo, porque é um passo a passo, né? E eu sempre falo para os empresários, assim, porque eles são muito ansiosos, né? Ai, quando que a gente vai respirar melhor? Quando que a gente vai respirar melhor? Poxa vida, você tá há 15 anos nessa situação, você quer que eu resolva em 3 meses? Não vai, né? Então, se você está vivendo 15 anos nessa situação, você esperar 1 ano, 2 anos ela se resolver, não é nada, né? Porque você vai ter outros 15 anos para respirar depois. E aí a importância da espiritualidade em tudo isso, né, gente? Da paciência, da resiliência, da empatia, de trazer várias coisas para a mesa para seguir forte e firme aí, acreditando nessa trajetória, né? E tudo que a gente falou aqui também tem a ver com educação e a gente só educa com comunicação, que é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Nós colocamos aqui na mesa também essa questão que a maioria dos empresários não quer retroagir, né? Já ganhei X valor, como é que eu vou viver com menos do que isso, né? Então, realmente é um desafio. A gente sempre diz, né, que o difícil não é chegar no topo, o difícil é se manter no topo. E a gente muito tem escutado também do que nos trouxe até aqui não vai ser o que vai nos levar para o próximo nível. Como é que vocês, com as soluções de vocês estão preparando, então, os assessorados de vocês, os clientes de vocês para esse próximo nível? Sim, é um desafio, né, Margareth? É olhar para o futuro. É olhar para o futuro. E a gente, como a gente tá nesse meio e a gente sempre também busca conhecimento, né, em grandes empresas, em grandes treinamentos, cases, enfim, grandes empresas aí que são de sucesso, né, são vários desafios que eu acho que agora tá numa fase em que tá se trocando muito desde mão de obra, né, o formato de mão de obra, tecnologia, inteligência artificial. Então, são N fatores que influenciam. E é um dos fatores que eu até ia comentar antes, que às vezes não depende só do meio interno da empresa, né? Só do empresário ou da sua gestão. A gente precisa fazer a gestão dos meios externos e que impactam a empresa como um todo, né? Ou seja, na área de gestão de pessoas, seja na área financeira, né? Como uma crise, né? Às vezes, nossa área aqui, o agro, né? Que é muito forte. A própria questão de mercado, né? Isso. Uma guerra. Isso, a pandemia. Então, são tudo coisas que hoje o empresário tem que estar ligado para como que vai agir. Se adaptar. Claro que a gestão financeira ela vai te dar o suporte. Imagina você já tá mal e acontece alguma coisa externa ruim, daí que vai complicar o resto, né? Mas por isso essa preparação é importante, né? Mas a gente tem que estar ligado para essas coisas externas. Às vezes tá tão, né, no trabalho que não olha para essas coisas, né? Dentro da nossa caixa, que nem a gente diz. E uma coisa que eu vejo muito, assim, fazendo uma relação com centros maiores, que a gente aqui no interior, a gente tem uma tendência maior de ficar na nossa caixa, na nossa zona de conforto, não furar a nossa bolha, não fazer coisas diferentes, não fazer essas trocas. Inclusive, é um desafio para muitas empresas aceitar treinamentos, aceitar que treinamentos têm que fazer parte da rotina produtiva do seu time, que as pessoas precisam ter a oportunidade de serem estimuladas a se desenvolver, que elas não estão prontas. Pessoas são o maior patrimônio de uma empresa, com certeza, são elas que vão fazer a diferença, né, dentro do teu escopo. Então, eu vejo muito também por esse lado, né, que eu acho que aqui no interior a gente precisa muito, assim, desenvolver essa mentalidade, né, gente? Vamos lá, vamos conectar. Relacionamento é uma arma, um mecanismo poderoso dentro dos negócios, né? Eu tô olhando aqui pro Fernando, Narjara e Denise, vocês, né, podem fazer muitas coisas juntos, né? Nós podemos fazer muitas coisas juntos.
Então, e a gente acaba não fazendo isso, acaba fazendo aquela coisa trivial da rotina do dia a dia. Então, acho que esse é um grande desafio também de mudança de mentalidade. E na verdade, um dos temas mais abordados, num dos treinamentos que o Matias faz e que eu participo, é o mental, né? Hoje se trabalha muito essa questão mental. Né? Porque às vezes as pessoas elas não sabem do próprio potencial que elas podem fazer e ser o que elas quiserem, entendeu? Então, e o mental está sendo muito bombardeado também, né? De informação, rede social, muita notícia. Então, o mental hoje, para o empresário, ele precisa ser muito bem trabalhado também. Porque é muita pressão, Ele né? precisa de muito suporte, inclusive, né? Isso aí. Com certeza. Eu acho que para contribuir nesse sentido, acho que assim, falando de grandes centros, né, essa parceria, né, é porque eu vejo que muitas cidades elas buscam interligar o trabalho de um profissional com o outro, né? Mas também porque existe uma grande demanda do mercado e eu acredito que a gente vai conseguir trazer um pouco mais nesse sentido o assunto, as pessoas falando assim em produtos financeiros, né? As pessoas elas estão buscando uma experiência um pouco diferente do que hoje existe no mercado tradicional, né? Se a gente for pensar 10 anos atrás, o banco era a grande referência dela para todas essas questões que hoje a gente está discutindo, inclusive o seguro de vida, né? Então, o que eu vejo é essa mudança, né? Que cola, né? Ela vem muito a contribuir com essa mudança que a gente está tendo, essa globalização, de outros meios de comunicação estarem inseridos dentro do nosso cotidiano, mas principalmente porque as pessoas veem outras realidades em grandes centros e acabam daqui a pouco vendo que existe mundo fora daquela caixa, né? E talvez se ela saísse da caixa, furasse a bolha, talvez ela teria um resultado um pouco diferente do que ela tem, né? Então... eu acho que é uma atitude de coragem também, e também de se permitir, né? Então, acho que é muito isso, assim, e que bom que a gente pode estar fazendo isso aqui, tomara que a gente inspire outras pessoas também nesse sentido, né? Para vocês, dinheiro é consequência de uma entrega bem feita? E o que é o sucesso? Vocês também são empreendedores, né? Então, vocês ajudam outros empreendedores, mas qual que é a visão de vocês sobre tudo isso? Eu acredito que o dinheiro, ele pode ser, sim, a consequência de uma boa entrega, porque se você entrega um bom produto, um bom serviço, né? As pessoas vão te indicar, elas vão voltar a comprar de você, mas eu acredito que não basta você ter apenas uma boa entrega, porque se você não tem gestão, a sua empresa vai continuar na mesma. Quanto mais entra, mais você gasta, então você não lucra, você não reinveste, você não expande, você não cresce. Então eu acredito que sim, a gente precisa ter uma excelente entrega, né? Até para você virar referência na tua área. Autoridade, né? Exatamente, mas só uma boa entrega não faz a empresa crescer. Tem que ter uma boa gestão. E quando eu falo gestão, não é só a gestão dos recursos, né? É gestão de pessoas, é a gestão das vendas, é a liderança. Você precisa ter uma visão estratégica, né? A empresa, ela é formada por diversos setores. E cada setor tem a sua importância, né? Então, todos têm que estar em sincronia para conseguir fazer a empresa crescer. Então, você apenas fazer uma boa entrega pode até entrar um valor considerável de dinheiro, mas se você não fizer gestão, a tua empresa ela não vai ter um resultado melhor. Uma boa entrega não é sinônimo de lucratividade. E com relação à pergunta que tu fez do sucesso, né? Para mim, sucesso hoje é eu conseguir ter liberdade geográfica, poder ter liberdade de escolha, poder estar com a minha família, ter uma família unida, né? Uma família que se ama. Então, eu acho que isso é o sucesso. E a gestão financeira, ela tá nisso tudo, né? Porque não é sobre dinheiro, não é sobre ser rico. Porque se eu tenho uma reserva, se eu tenho um planejamento financeiro, se eu tenho um orçamento que eu sigo, eu vou estar mais tranquila, eu vou poder ter essa liberdade de agenda para mim escolher ficar com os meus filhos hoje, eu vou ter essa liberdade geográfica de poder ir com a minha empresa para lá, para onde eu quiser, né?
e eu vou conseguir também valorizar mais essa parte familiar, né? Porque para a gente ter uma família unida, a gente precisa dedicar tempo, né? Você precisa ter tempo de qualidade. E se você tem uma reserva, se você tem um bom planejamento, se você faz a gestão dos teus recursos, você tá tranquilo que tudo bem eu tirar esse final de semana, tudo bem eu tirar essa semana inteira para ficar com a minha família. E nessa tua fala tem uma coisa muito importante. Estar tranquilo muitas vezes é estar presente de corpo e alma, não só a presença física, mas você está vivendo aquilo mesmo, né? Então, o quanto é importante essa paz, essa tranquilidade. Principalmente vendo assim no meu trabalho, né? O que eu mais ouço hoje é justamente os empresários autônomos falando a respeito de que se hoje eles partissem, a maior falta que eles teriam é de não ter passado mais tempo com a família, né? E em muitos casos, eu inclusive, dentro do meu trabalho, a gente lida muito com essa parte emocional, né? Obviamente que a gente fala da ausência, e quando fala disso, eu peço para os meus clientes, aqueles que têm família, têm filhos, escrever uma carta, para que quando eles não estiverem mais aqui, eu poder entregar para a família. Então, obviamente eu não leio, eu né? já tô arrepiada. Mas é algo assim que muitos compartilham, leem junto comigo, eu na frente. E assim, é de se emocionar com o que as pessoas colocam na carta. E do pai ou da mãe, de estarem trabalhando um monte, né? Pedindo a compreensão do filho, porque naquele momento eles precisavam, né, da atenção, mas ao mesmo tempo ele precisava trazer dinheiro. Então, que perdoassem eles por alguma falha, algum erro que no processo eles cometeram. Então, assim, é muito disso, né? É das famílias estarem presentes e elas tendo condições de poder sair do negócio, né? Criar uma renda passiva em que o negócio ele continue tocando. Tem a fluidez. Sem ele estar presente, eu acho que ele também tem essa satisfação, né? De poder estar mais presente com a família, fazendo o que quer e literalmente tendo a liberdade que tanto busca, né? Isso. Dentro do meu trabalho, né? Eu já tive alguns benefícios que eu paguei em Panambi. E assim, a entrega, principalmente, o sucesso que eu vejo, assim, dentro do meu negócio é justamente ver que o meu trabalho, ele realmente está sendo entregue da melhor forma possível, né? Eu já paguei, enfim, nesse 1 ano e meio, mais de 5 benefícios, né? Pode parecer pouco, mas assim, pegando uma amostragem é bastante, né? São situações que um produtor, por exemplo, um produtor rural tinha 15 dias de seguro, ele fraturou o pé, né? Plantando na lavoura. Era um pequeno produtor. E aí, quem é que faz para terminar de plantar a lavoura se ele não consegue? Né? Então, um recurso financeiro, ele conseguiu, inclusive, pagar alguém para terminar de plantar a lavoura para ele. Outro autônomo, engenheiro, estava inclusive jogando futebol, fraturou o pé, né? Eu tenho um amigo meu pessoal, que ele é representante comercial, ele também sofreu um acidente de carro e fraturou um braço e uma mão. Então, assim, são situações que, inclusive, pode acontecer a qualquer momento, a pessoa ela tá no imprevisto ali, se acontecer, ela ter esse amparo financeiro. E acho que o sucesso para mim hoje no meu negócio é eu poder subir no hospital, olhar para aquela pessoa, né, e poder prestar a assistência que ela realmente merece, né. E assim, trazendo para minha vida como pessoal, agora saindo um pouco do profissional, sucesso para mim é justamente isso, ter essa liberdade de escolha, né, liberdade assim, de tu escolher o que tu quer fazer, né, e o momento que tu quer fazer e ter condição para isso, obviamente. E assim, ver a satisfação das pessoas com quem tu trabalha, né? Que deposita confiança em ti, de saber que não é só mais um mercado, mas é um trabalho que tu presta de uma forma clara, assim, transparente, de forma ética, né? E que dá resultado, né? Ela pode contar contigo em todos os momentos. Perfeito. Denise. Eu ouvindo os colegas falar aqui, eu fiquei pensando bastante, sabe? Porque
o dinheiro, sim, ele é uma consequência também de um trabalho bem feito, né? Porque as pessoas, elas vão te remunerar por aquilo que você está entregando, né? É uma consequência realmente. E quanto melhor você fizer, melhor você vai ter resultados, né? Eu, particularmente, Denise, como pessoa, né, eu acredito muito, né, no que você está entregando ao mundo, você recebe. Então, para mim, isso faz muito sentido, sabe? E sucesso, para mim, realmente, é eu ter essa conexão com Deus e ter a minha vida em harmonia. Isso, para mim, faz muito sentido, sabe? E sim, a gente tem um tabu de não colocar o dinheiro nessas coisas, mas sim, o dinheiro, ele influencia diretamente todas essas áreas, né? Então, por isso é uma coisa tão simples que a gente pode trabalhar, a gente pode organizar, mas às vezes é falta de informação. E é por isso que também a gente está aqui, né? Quando, não faz muito tempo atrás, inclusive um professor da faculdade se conectou comigo novamente. Ele disse, ele era da área de marketing, inclusive, ele disse, fiz um estudo aqui na região, ele me disse que ele sabia que eu era mais dessa área, ele fez um estudo, Denise, e um dos maiores desafios do pequeno empreendedor aqui na região, mulher, que ele fez só com mulheres, é a gestão financeira. Ele era da área de marketing. Tu tem que fazer alguma coisa nessa área, ele falou assim, porque principalmente a mulher, né? Porque a mulher, como nós, ter a harmonia entre cuidar dos filhos, da casa, do marido, da empresa, né? Então, às vezes, assim, até hoje nós ria quando nós chegamos aqui porque tinha uma mensagem da Najara de ontem de noite que eu não respondi. Então, assim, eu devo ter ido atender a Sara, né? Porque eu não te respondi. Então, eu consegui ter essa harmonia na minha vida, né? Pra gente ser realmente feliz. Porque o feliz é você ter conteúdo por dentro, sabe? E não só ter coisas, sabe? É isso que te preenche. Porque, infelizmente, né, Margarete, a gente vê assim, há quantas pessoas que o problema não é financeiro. Muito pelo contrário, estão muito bem e que tem aquele vazio. Né? E às vezes também há a controvérsia que tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e isso se torna um problema na vida. Exatamente. Então é tudo como você administra isso, como que você trabalha com ele, como você gerencia. Ele tem que ser um recurso e não a tua vida ou não o teu objetivo principal, né? Ele é uma consequência do que a gente faz, né? E trazendo assim, saindo um pouquinho da gestão financeira em si, trazendo para a área fitness, né? A gente vê hoje, principalmente na academia, né, a quantidade de pessoas que vêm buscando atividade física, não para procurar o shape, que nem diz o outro, né? É para a parte mental. Tô em depressão, o médico recomendou vir na academia. Né, tô com problemas de saúde, o médico disse não voltar no consultório enquanto eu não estiver fazendo atividade física. Então, às vezes, a gente tem que focar no outro lado, né, para ter essa harmonia, ter um equilíbrio. É o básico bem feito, O básico bem feito, é isso aí. A gente aprende lá na escola primária, né, das coisas que realmente importam, né, e a gente negligencia tanto, né, na vida adulta, em vários aspectos, né? Saúde, alimentação, obviamente na questão de financeira também, né? Das finanças pessoais, até inclusive é uma discussão que a gente estava falando nos bastidores, né? Da importância daqui a pouco de nós termos dentro da escola básica, né? Uma matéria sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, inclusive, né? Porque tem muitas pessoas que talvez por algum receio, algum medo, ou até mesmo falta de coragem, elas deixam de viver todo aquele propósito que Deus tem para elas, né? E até mesmo elas têm esse sonho engavetado e não puxam da gaveta, né? Esse dom, essa habilidade, né? Isso aí, esse potencial que muitas vezes ele é morto, né? Ele é morto por uma série de fatores e tu não consegue viver e cumprir esse propósito, porque eu acho que quando você tem um dom, uma habilidade, é para você ajudar os outros, não é para você, né? E às vezes, assim, né, Margarete, a gente vê o empresário, a pessoa que tenta empreender na primeira dificuldade desistindo, né? Mas a gente tem a experiência, inclusive, de entender que é na dificuldade que a gente vai se compondo o empreendedor, né? É aprender
saber trabalhar essas dificuldades para conseguir ser melhor a cada dia, né? E isso não só na vida profissional, na vida pessoal. Eu passei por um processo assim que foi bem difícil na minha vida pessoal e que me fez ser mais resiliente nesse sentido, né? De passar por uma dificuldade. O que eu preciso aprender desse processo, desse inverno? Eu sempre falo, né? O que eu preciso aprender desse inverno para me chegar na minha primavera e no meu verão, né? Na minha vida pessoal eu tive dificuldades de ter a minha filha, né? A terceira gestação, né, que eu consegui ter, então, a Sara. E Deus me mostrou o porquê que eu teria que passar por aquelas dificuldades. Hoje eu tenho certeza absoluta, Margareth, que eu sou uma mãe melhor porque eu passei por essas dificuldades. Eu tive que aprender e eu tive que passar por esse processo. Então, o empresário que está passando por dificuldade, tem seus desafios, tem suas crises, cada momento tem suas crises. Seja forte, né? Tente tirar aprendizados, tente tirar conhecimento para que passar por isso e quando vê, tá ajudando outras pessoas, né? Exatamente. Eu diria que não é nem quando vê, né? Eu acho que eu acredito muito que as pessoas passam por determinadas situações justamente para que elas tenham incentivo para incentivar outras pessoas, né? Fazendo um adendo, assim, pegando o elo pro meu trabalho, assim, quantos casos eu tenho, por exemplo, de pessoas que tiveram câncer, diagnóstico de câncer, e que hoje são curadas, foram tratadas, hoje estão 100% saudáveis novamente, e, assim, ajudam no processo de passar por essa fase pessoas que hoje enfrentam isso, né? Então, eu acredito muito que essas situações vem muito para que tu, claro, obviamente, cresça, né, se desenvolva, aprenda o que precisa aprender, mas também que tu possa, daqui a pouco, de alguma forma, ajudar as outras pessoas, né. Eu acredito muito que Deus dá voz àquelas pessoas que realmente precisam, né, de alguma forma, passar a mensagem adiante. Perfeito, perfeito. Muito bem. E vocês acreditam que o empreendedorismo, então, depois de tudo que a gente colocou aqui nessa mesa, que foram muitas coisas, né? A gente fez um 360 aqui. O empreendedorismo sim, pode ser sim, um caminho para uma vida mais livre e feliz? Eu acredito que ele pode ser um dos caminhos, sim, mas se ele for bem estruturado. Né? Quando eu falo em estrutura, inclusive nessa estrutura da mentalidade, né? Porque senão você simplesmente troca um crachá pelo CNPJ, nada muda. Então, eu acredito que sim, o empreendedorismo ele pode trazer mais liberdade, quem sabe a longo prazo, porque a gente sabe que empreender é uma construção, né? Então, no início é mais difícil até tu conseguir levantar a tua empresa, fazer ela realmente andar com as próprias pernas, né? Então, o empreendedorismo, ele pode sim trazer essa liberdade, mas se você tiver uma estrutura, se você realmente ter processos bem alinhados, você ter essa visão estratégica, você buscar se aperfeiçoar, você buscar sempre novos conhecimentos, inovação, aí sim ele pode ser um caminho para a liberdade. Eu assim, eu acredito que a gente precisaria ter mais, assim, dentro desse contexto, pegar alguns fatores que influenciam muito, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que têm o perfil e, obviamente, são muito profissionais, são excelentes profissionais, né? Tem um bom desempenho dentro das empresas e é aquilo ali, né? Elas não vão optar em sair de uma carreira consolidada para empreender, não talvez nesse primeiro momento, né? E vindo de encontro com uma estatística que foi inclusive a tese da minha monografia da faculdade, foi justamente essa questão do empreendedorismo no Brasil, né? E a maior parte dos empreendedores hoje, eles empreendem por necessidade, né? Inclusive aumenta muito em tempos de crise, por exemplo, uma crise financeira, né? Uma crise econômica do país. Não por vocação. Exatamente, isso. E talvez eu acho que o trabalho ele teria que iniciar nessa exploração da vocação da pessoa, né? Dela se autoconhecer, entender como ela pode contribuir com a empresa dela, né? Mas obviamente que assim, hoje analisando, tendo
dos dois lados da balança, né, o CLT e o empreendedorismo, eu acredito que sim, é uma ótima ferramenta para te conseguir a liberdade que as pessoas tanto desejam e, obviamente, ter um sucesso muito a longo prazo também, né, como a Narjara falou, não que tu, no processo, na caminhada, tu não desfrute, né, mas, obviamente, que tu, assim, tu tem essa consciência de quando é o teu trabalho para ti, o tempo de tu plantar e o tempo de tu colher, e o plantio, ele demora muito tempo, né, então, principalmente por isso que as pessoas têm que ter muita resiliência logo no início da atividade, para principalmente manter o foco e não dispersar, né? Para que lá na frente tu tenha um resultado bem expressivo, maior, né? É isso. Perfeito. Eu acho que para nós que tivemos as duas experiências, CLT e empreendedorismo, é muito diferente de pessoas que só empreenderam, sabe? Porque a gente compara, né? Nossa, mas no CLT eu saía 5h30, 6h e eu tava, ó, de boas em casa, né? Agora eu tô, né? Mas no empreendedorismo eu posso fazer meus horários, eu posso ter mais liberdade de horário, eu posso fazer minha agenda e tal. Então, os dois lados têm os seus coisas boas e tem os seus desafios, né? Então, assim, pra nós que podemos comparar, às vezes dá vontade, né? Tu fica pensando, mas, né? Mas, enfim, e fica nessa, né? Mas o empreendedorismo, eu acho que tem que ser uma decisão. E tu tem que ter um propósito, tá? Porque só o dinheiro por dinheiro, você vai, às vezes, desistir. Essa motivação vai terminar. Eu acho que é muito, assim, um propósito, sabe? É algo que você realmente ama, que você quer, que você não cansa de falar, que nem isso. Agora eu fiquei com isso na cabeça, né? Então, algo assim que realmente te faz bem. Que brilha o olho, que brilha o olho, isso, e que não seja sofrido, sabe? Porque tudo que é sofrido no dia a dia, tu acordar de manhã cedo, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que hoje vender tanto. Tem que ser algo realmente motivador pra ti. Que processo gostoso, leve, divertido, né? Então, assim, tem espaço para todos, né? Tem espaço, precisamos de pessoas que trabalhem como CLT, precisamos de empreendedores para movimentar o Brasil, né? Então, só eu acho assim que é algo bem pessoal mesmo, né? E o sucesso, que nem tu perguntaste antes, é diferente para cada pessoa, né? Mas eu acho que se você tem aquela pontinha de vontade, né, de saber, de ir atrás, que nem a história da loja, né? A loja é um complemento que a gente acabou colocando. Eu sempre fui meio sacoleira, que nem eu digo, né? Então eu sempre tive essa vontade. E eu digo, será que vale a pena, né? Será que vamos fazer isso? Porque é um investimento que tem que fazer. Eu pensei, não, eu vou fazer porque eu sempre tive essa vontade e eu vou ver como é que é. Né? Não existe, vou experimentar. Vou me permitir. Então é isso, as pessoas têm que se permitir, se desafiar e ter bem claro o que você quer para você não desistir, para ir ao teu limite, né? Para fazer dar certo, né? Hoje existe muito assim, não quero mais. Agora eu quero isso, não quero mais. Na primeira dificuldade. Né? E acaba não evoluindo daí, né? E essa questão do fazer dar certo é muito importante. Isso. Né? A gente tem muitas coisas que a gente não controla, mas a gente tem muitas coisas que a gente controla, que dependem de nós. Isso aí. E eu tenho uma definição fantástica para o empreendedorismo quando perguntei para uma amiga minha que começou a empreender há um mês atrás. Eu disse, amiga, como é que tu tá se sentindo? E ela na montanha russa. Eu tô lá em cima aí. E eu até agregaria algo assim nesse sentido, porque para mim, assim, empreender, eu não trocaria o empreendedorismo pelo CLT. E talvez acho que todo mundo aqui compartilha dessa ideia, né? Apesar dos altos e baixos, mas eu acho que o sucesso no empreendedorismo, ele depende muito do tamanho da tua fé, né? Espiritualidade, né? Porque realmente, assim, tem situações que não vai fechar a conta, tem situações que tu mata no peito e vambora, isso aqui é investimento. Tem às vezes que talvez não é nem falando de recurso financeiro somente, mas é de um contexto de tudo, né? Assim, são vários fatores que, assim, a tua fé, ela precisa ter muito, tu precisa ter muito vivo isso contigo, né? Exato. Senão se torna um trabalho mais pesado, um caminho mais árduo,
né? E não é uma caminhada leve daí, né? Eu tenho um fato interessante agora, de pouco tempo, que no Padel a gente tem eventos, torneios, né? E que envolve bastante energia nos dias que antecedem pela organização total, né? E É o trabalho antes do trabalho. e daí eu tava assim, nervosa, estressada, né? Daquela semana. Aí no dia que começou o torneio, sentada assim, olhando os primeiros jogos. Sabe quando chega aquele aquece, assim, ó, o coração da gente, assim, ó. Eu olhei, assim, tudo, de repente eu olhei pro Matias e disse assim, ai, eu me estresso, mas eu gosto disso aqui, né? Tipo, aquilo aquece o coração da gente, né? É adrenalina, né? Sobe, tu vai lá e faz e acontece. O empreendedor é isso, é aquele adrenalina, aquela coisinha que... É tu saber que o trabalho antes do trabalho, ele vai ser talvez muito maior, né? Pega, por exemplo... O bastidor, né? Exato. Aquilo que ninguém vê, mas tá ali. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí, uma profissional que tem um espaço de estética. Ninguém vê que ela, daqui a pouco, com 8 horas, 9 horas da noite, ela vai ter que limpar o espaço, ela vai ter que, assim, organizar. ter um trato com os equipamentos que ela utilizou para outra pessoa no outro dia, tá tudo pronto. Então, assim, na nossa vida também é assim, a organização do evento é 2 semanas, 1 semana antes, né? Talvez Na melhor das hipóteses. É patrocinador, camiseta, né? Deixar tudo em dia. Então, assim, esse trabalho antes do trabalho, eu acho que a pessoa que empreende, ela precisa ter essa ciência, né? No meu caso, né, eu monto o plano, por exemplo, fim de semana, eu imprimo a policy durante a noite. Então, assim, são diversas atividades que a gente faz que ninguém fica sabendo, né? E por isso, acho que muitas pessoas às vezes pensam que eu vou empreender para trabalhar menos, porque às vezes vê que a gente tá no meio da tarde no mercado, por exemplo, né? Tô comprando um calçado pro meu filho no meio da tarde, mas ninguém vê que você está de noite, que você está no final de semana, que tu acorda de madrugada, né? Com algumas ideias. Então, empreender é sobre você ter essa liberdade de agenda, não quer dizer que você vai trabalhar menos, né? Mas que você também vai trabalhar com um propósito, como a muita gente vai dizer que foi sorte. Foi sorte. Exatamente. Gente, como podemos pensar no futuro do mundo dos negócios a partir de gerações mais desapegadas, de que buscam mais a felicidade do que a realização financeira, né? A gente tem aí uma realidade de mercado já, né? Quando olhamos para a geração Z, que ela está se importando menos com a quantidade do que ela ganha, com a sua remuneração, e valorizando muito mais o seu bem-estar, gostar daquilo que faz, ter essa flexibilidade de horários, né? Em muitos países a gente já tem a realidade de trabalhar 4 dias, de trabalhar 2 em casa, 3 no trabalho, enfim, a escala híbrida, né? Como é que vocês estão vendo esse futuro aí dos negócios? Eu tenho a visão, assim, de que essa geração, ela nos ensina muito, né? E talvez um dos grandes ensinamentos é que a gente vai ter que se revolucionar quanto profissional, quanto empresário, né? Uma, para manter esse público trabalhando, né? Porque nem todos têm o perfil de empreender, então eles vão precisar, daqui a pouco, assim, de uma forma ou outra, trabalhar. Só que também, ao mesmo tempo, eu tenho essa convicção de que eles vieram para revolucionar, assim como outras áreas já foram revolucionadas. Eu acredito que essa nova geração que vem, assim, com um propósito de conviver mais com as pessoas, assim, não tendo muito apego às coisas, a patrimônio, né? Valorizando mais a questão do sentimento, da humanização. Então, assim, eu vendo essa movimentação dessas gerações, eu inclusive acho que seria muito de grande valia, mais do que nunca, termos na escola, de novo, né, eu bato nessa tecla, das crianças elas já virem com base numa educação financeira, do empreendedorismo,
porque assim, a tendência é que mais jovens vão empreender no Brasil. Nos países desenvolvidos isso já é uma realidade. Perfeito. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar crítico para isso, de entender aonde que essa movimentação vai impactar. E ela com certeza vai impactar na falta de mão de obra para grandes empresas, mas ao mesmo tempo num aumento do empreendedorismo, aumento de CNPJ, né? Em todas as áreas, na área de serviço, do comércio, da indústria. Então, acho que assim, esse movimento, a economia como um todo, ela tem que estar preparada. E os jovens, eles vêm com essa vontade, né, do desapego, mas ao mesmo tempo de fazer por eles. De ser protagonista, né? Isso Eu aí. quero ter o meu negócio, eu quero desenhar ele, colocar a minha identidade, o meu jeito de ser, Perfeito. né? A minha cultura. Então eu acho que assim, nós temos que nos preparar, porque eu acho que essa nova geração aí, ela vem justamente para trazer mais esse CNPJ. Vão precisar muito do nosso trabalho, eu acredito, né? Mas assim, de um modo geral, essa mudança assim, ela vai acontecer num curto período de tempo, e talvez as empresas que hoje são consolidadas vão precisar também, inclusive, se reinventar, né? Que tem algumas empresas que já fazem, né? Ao invés de contratar CLT, já contrata PJ, né? Prestadores de Muitas serviço. empresas já estão nesse Então, formato, né? é um exemplo do que de fato está acontecendo, né? Perfeito. Eu acredito assim que nós ainda interior, né, vamos dizer assim que ainda estamos no interior, né, ainda estão mais devagar, né, nesse sentido, as empresas principalmente. Mas a gente vê e acompanha grandes empresas, grandes cases aí do quanto já estão se remodelando, se reinventando para poder segurar e atrair essas pessoas. Eu acho assim que principalmente nós estamos com uma mentalidade mais aberta também, né, mas empresas assim com uma cultura mais fechada vai acabar sofrendo mais, né? De buscar meios de atrair, porque esses dias nós falava, eu não faço mais entrevista de emprego, né? Eu faço não faço mais recrutação, eu vendo a minha empresa para as pessoas que trabalhar, né? Mudou, Inverteu a situação. Eu tenho que vender a minha empresa para atrair bons colaboradores, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fica pensando, como que vamos fazer, o que precisamos mudar. Eu sinto assim que parece que a gente não está preparado ainda, né? Mas a gente já vem com isso na cabeça, a gente já vem pensando em que formas fazer, porque a gente vai precisar se adaptar. Com certeza. Né? Todas as áreas. Né? Todas as áreas. Tem que se reinventar, Se né? reinventar. Eu vejo com muito otimismo, assim, essa nova geração que está buscando um propósito. Porque, como o Fernando tinha falado antes, né, muitos empresários, eles começaram a empreender por necessidade, né? E nem sempre eles fazem aquilo que eles gostam. Que brilha o olho, que né? brilha o olho. Que E é tão bate. bom a gente trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente ama e ver o impacto disso nos resultados dos clientes também, né? Não só falando da parte financeira. E eu acredito que é muito importante essa visão das pessoas terem, na verdade, essa visão de que a felicidade não está nas coisas. Eu acredito muito que a felicidade não está nas coisas, né? E como eu sempre falo, o dinheiro é uma ferramenta para você conquistar aquilo que você quer. Né? Ele é um fim, ele é um meio, não é um fim, né? Então, é muito legal as pessoas ter essa consciência hoje, né? De que eu não preciso ter muitas coisas para mim ser feliz. Mas eu acredito que junto a isso tem que vir um planejamento, porque ainda assim, ainda assim as pessoas são muito imediatistas, né? Então, você pode começar a trabalhar com o que você gosta, por um propósito maior, mas se você não tem planejamento, a gente sabe tudo que acontece quando a pessoa tem problemas financeiros, né? Que ela tá mais ansiosa, tem problemas de relacionamento. Então, pode ser que esse propósito vire uma frustração se você não tiver um planejamento. Então, não é sobre ter muito dinheiro, é sim saber administrar aquilo que você tem, para que você continue vivendo o teu propósito. Vivendo bem, né? E é muito lindo mesmo a gente escutar essa geração, é até impactante, né? De sentir como eles enxergam a vida, os valores que eles têm, os valores que eles dão para as coisas, é muito legal. Eu acho que se a gente souber aí fazer essa conexão das gerações, vai ser bem bacana
toda essa mudança, toda essa transformação que é necessária. A gente precisa evoluir em todos os sentidos. Alinhar as expectativas, né? É. Acho que esse é o ponto, né? É. Tu alinhar a tua expectativa, que já tá no mercado, com a pessoa que tá vindo. Isso E, obviamente, acho que espaço tem para todos, né? Isso e acredito eu que, assim, se a gente souber conciliar isso, acredito eu que tenha sucesso, né? Com certeza. Perfeito, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, que já se estende há algum tempo, né? E eu queria saber de vocês aí, o nosso público também quer saber quais são as dicas, então, né, para ter um equilíbrio financeiro melhor, para ter mais tempo, para a gente ser mais feliz e realizado. Eu acho que é um resumo de tudo que nós falamos, né? A gente precisa ter a visão clara, principalmente qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito, né? Eu me atrapalhei. Não tem problema. Pode começar a Eu começou a falar, eu vou olhar pra lá. Porque a tela. Que horário que é? 5h20. Vai lá. Só tá essas duas, né? Essa aqui já foi. depois, tá. Tá, daí não pega na tela? Não, essa aqui tá pegando, é o geral. Tá. Essa aqui não tem Você mais. foi a bateria? Já foi as duas. Meu Deus do céu. Qual que tá pegando? É aquela que pega ela e não pega você. É. Ok? Pode continuar então. Quer que eu repasse a pergunta ou não precisa? Não? Então pode ir. Então, o resumo de toda a nossa conversa, esse bate-papo maravilhoso aí, né? É que realmente, assim, a gestão financeira em si, ela não é tudo na nossa vida, né? Mas a gente precisa quebrar esse tabu, quebrar essas crenças de falar sobre dinheiro, de olhar para o dinheiro, né? E saber realmente fazer ele trabalhar para nós. A gente trazer isso para nossa vida como uma coisa positiva. Olhar, ter um propósito, né, para nossa vida e ter claro Agora você terminou a minha bateria. Tu quer deixar Fala você. isso, que daí depois tu Eu pega me bananei, daí pensei, ai, nada a ver. Não, mas tá legal. Tava legal. Quer que eu faça a pergunta de novo? Tá. Muito bem, a gente vai chegando ao final, então, da nossa conversa aqui. E quais as dicas que vocês podem deixar aqui para quem nos assiste, nos escuta, sobre equilíbrio financeiro, para ter mais tempo, ser mais feliz e realizado? Eu acredito que a chave é você saber o que é importante para você. É você saber quais são os seus valores inegociáveis, você não se basear pelo que os outros falam, né? Você ter uma meta, você saber o porquê aquilo é importante para você, como que você vai fazer para alcançar essa meta, porque tudo vai fazer sentido, né? Com relação ao equilíbrio financeiro, eu acho que a chave é o planejamento. É o planejamento, é a gestão, é o acompanhamento, né? Começar pelo básico, anotar o que entra, o que sai, fazer uma análise para saber para onde foi a maior parte do recurso, se aquilo está fazendo sentido e se aquilo está contribuindo para o que você quer para você, né? Eu estou gastando muito em roupa, mas o meu objetivo é poder conhecer determinado lugar. Realmente está fazendo sentido esse gasto para mim? Então, para você ter um equilíbrio financeiro, é muito importante você fazer essa gestão, você fazer essa análise básica mesmo, para você conseguir entender se você está realmente caminhando, se as suas escolhas estão fazendo você chegar mais perto do seu objetivo ou não. E com relação à felicidade, à leveza, ao tempo, é você realmente saber o que é importante para você, por que você está fazendo aquelas escolhas e você entender o que é prioridade, né? Será que eu estou tentando fazer tudo, apagar incêndios, tomar conta de tudo, mas o que é realmente prioridade de tudo aquilo que eu faço no meu dia, daquelas N atividades que eu faço no meu dia? O que é prioridade? O que está fazendo eu chegar mais perto daquilo que eu quero alcançar? E quando eu digo mais perto, eu não quero falar só financeiramente, né? O que está contribuindo para que eu consiga ter mais tempo de qualidade com a minha família? O que está contribuindo para que eu consiga ter essa tranquilidade financeira? Então, você tem que entender o que você está fazendo com o seu tempo, para que você consiga alcançar realmente aquilo que é importante para você e não simplesmente estar sobrevivendo, né? Perfeito.
Bom, eu acho que para mim, assim, trazer é um compilado de tudo que a gente falou, né, durante esse programa. E ele tudo começa, acredito que com um bom planejamento, né, e uma boa estratégia, porque o sucesso, o equilíbrio financeiro, a felicidade, ela é relativa, né? Talvez o que é bom para mim, talvez não seja bom para vocês. Então, assim, fazer uma autoavaliação, assim, uma autoanálise própria, né, do que realmente importa, onde que eu quero chegar, o que eu quero para minha vida, né? A gente sabe que, entrando num assunto, assim, a longo prazo, a gente tem a aposentadoria, né? Muitas pessoas pensam sobre isso e se preocupam com isso, só que elas não fazem nada hoje para que lá na frente elas não dependam somente do INSS. E aí existe uma controvérsia em relação a isso, né? Então é um exemplo, né, que eu trago prático de que as pessoas elas precisam, assim, tomar conhecimento e ciência do que realmente elas querem, elas buscam e o que realmente importa para elas, né? E um planejamento, um acompanhamento financeiro nessa área eu acho que faria muito sentido. E obviamente proteger o todo também, né? Porque tem coisas que a gente controla, né? Mas tem coisas que infelizmente a gente não tem como controlar. E para que um bom planejamento ele seja executado da melhor forma possível, tudo aquilo que a gente não controla a gente precisa gerenciar. Então o seguro de vida é uma baita ferramenta para que isso a gente consiga executar e a pessoa atingir o objetivo que ela busca e ela queira, né? Perfeito. Tudo aquilo que a gente não controla, a gente precisa gerenciar. E ó, gente, ganhei uma frase Então, a principal dica que eu posso dar hoje é comece. Independente do qual ponto você tá, comece. Porque você já pode estar com a sua empresa em andamento, vendo aquele caos, independente da maneira que você está. O principal hoje é começar, porque não precisa ser perfeito no início, né? Mas a organização, o planejamento mudou a nossa vida, como empresa e como pessoal, a vida pessoal, né? E é isso que a gente está trazendo aqui. Não é uma teoria furada, né? Que nem diz o outro, não é de livro. Não, é a nossa vida, é a nossa vivência, a nossa experiência. Então, para nós foi importante começar, para hoje a gente estar num nível melhor, né? Tem coisas para melhorar? Com certeza, sempre vai ter, né? Então, a principal dica é essa, começar. E quem tá pensando em empreender, a dica é planejar antes, então, né? É colocar todos os objetivos no papel, é ver quais são os recursos, aonde vai ser aplicados, que daí é bem mais fácil também, né? Gente, obrigada. Chegamos ao final, então, desse bate-papo. Minha gratidão, né? Quero agradecer a vocês por compartilharem tanto conhecimento, né, conosco, com a nossa audiência, comigo. Foi uma tarde de muito aprendizado, né? Quero sair correndo daqui, porque tive vários insights. Quero continuar aprendendo com vocês, né? Eu fico muito feliz toda vez que a gente senta aqui nessa mesa, a gente vê o quanto a gente tem profissionais aqui em Panambi, aqui na nossa região, qualificados, né? Qualificados a nível Brasil. Então, que bom que a gente pôde fazer esse encontro hoje, furar a nossa bolha, conectar. Também é uma dos propósitos do podcast, conectar profissionais, pessoas, para que a gente possa fazer uma transformação juntos, né? Então, muito, muito obrigada pela participação de vocês. E a gente vai ficando por aqui, então, e contamos com o seu comentário, com a sua dica também, né? No nosso programa, para que a gente possa ir continuar escrevendo histórias, trazendo cases aqui e muitas boas pautas. Até mais!